Boa noite. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Estão de parabéns, viu? Estão de parabéns, intensidade em tudo aquilo que façamos para o Senhor. Amém, queridos? Quero agradecer a Deus pela vida desta igreja, porque nesses últimos domingos temos ouvido bastante sobre intensidade, e nesses últimos 2 domingos temos ouvido bastante sobre obediência, a intensidade da obediência de Jesus Cristo ao Pai. E o resultado disso, nós já começamos a colher os frutos. E eu quero glorificar a Deus por tudo isso, porque eu tenho percebido que os irmãos têm pensado, repensado, têm buscado informações sobre esta palavra obediência. Eu, pelo menos, tenho tido um respaldo muito grande. Opa! Aí sim, muito obrigado. Que bênção, Enzo. Muito obrigado. Tia Jo, fez direitinho, hein? Glória a Deus. Muito bom, ficou toda envergonhada lá. Mas é pro Senhor. Isso aí, meu irmão, que Deus abençoe, cara. Então, eu tenho recebido muitas mensagens sobre o quão tem sido importante o Espírito Santo ministrar aos corações essa palavra obediência. Tenho recebido também muitas frases, sabe, de grandes teólogos, muitos textos bíblicos que falam sobre obediência, e eu tenho recebido dos irmãos, e isso é muito bom, ver a igreja vibrar, ver a igreja viver, procurar viver intensamente a obediência de Cristo é muito bom. Isso é um ótimo sinal. É um sinal que esse ano será um ano diferente de todos aqueles que nós já vivemos no Senhor. Então, obedecer ao Senhor para nós é uma questão de sobrevivência. Não tem um outro caminho. E já fazem alguns domingos que estamos falando sobre isso. Sobre essa intensidade na busca por Jesus, em querer largar tudo para viver com Jesus. É interessante que nesses últimos dias, acredito que nesses últimos 10 dias, falando bastante sobre essa palavra intensidade, sobre essa palavra obediência, nós estamos descobrindo juntos que aquele que não é obediente nas pequenas coisas, nunca será obediente no sacrifício, nunca conseguirá sacrificar algo em pró do Senhor. E percebemos que desde o nascimento de Jesus Cristo, a escolha do lugar, Jesus foi intensamente obediente à vontade do Pai. Percebemos que no convívio com seus pais terrenos, Jesus foi totalmente obediente. Percebemos que também no deserto, Jesus foi obediente ao Pai. No batismo, no anonimato, quando ninguém estava vendo, do nascimento até os 30 anos de idade, Jesus era obediente ao Pai quando ninguém estava vendo. Percebemos também que Jesus foi obediente no pagamento dos impostos. Diante das autoridades injustas, diante de uma condenação injusta, ele foi obediente. E a oração feita ao Pai, no momento de total pressão, que foi no jardim do Getsêmani, nós percebemos que ele orava dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, e não a minha. Tudo isso que ele passou, me levou a uma reflexão sobre isso, sabe? Porque, como eu falei lá na primeira mensagem, eu estou no mesmo barco que todos nós. Eu estou na mesma escola, eu estou aprendendo
com o Senhor, eu estou aprendendo, assim como os irmãos, com o Espírito Santo, esse caminho da obediência. E eu confesso a vocês que muitas das vezes, orando ao Senhor com essa palavra, e Deus me cortando, sabe, me mostrando e ali trazendo coisas no meu coração, e a palavra que vinha sempre era: Senhor, tenha misericórdia de mim. E uma vez, ali em oração, cliente ligando, uma hora dessa, e ali orando ao Senhor, veio uma pergunta ao meu coração: será que eu tenho a noção, a consciência do tamanho da minha dívida? Ali em oração, perguntando a Deus: Senhor, me mostra qual era o tamanho da dívida, porque eu sei que havia uma dívida, e muitas das vezes nós sabemos da dívida, mas qual é o tamanho dessa dívida? E é interessante que nessa semana que eu orava, apareceu uma história, e até contei na célula. Imagine o dono de um supermercado da sua região, do seu bairro, talvez na mesma rua que você, um belo dia bate lá na sua porta, e você sai para receber esse homem, e esse homem chega para você e diz assim: olha, eu quero dizer para você que a dívida dos teus pais, que era sua, que é sua, está paga. Aí o homem de repente chega para esse homem e fala assim: mas como assim? Eu não devo nada. Aí o homem, o dono do mercado, disse: sim, você deve sim, mas fica tranquilo, já está paga, tá bom? O homem, sem muito saber, falou: tá bom, obrigado, tal. O cara foi embora, mas ele, se pagou, pagou. Não pode ser, para mim, orando ao Senhor e ouvindo essa história, a minha reação não pode ser a mesma desse homem, que não sabia da dívida. E quando o homem aparece lá e diz assim: tua dívida está perdoada, o homem falou assim: tá bom, obrigado. E está entendendo o raciocínio? Então eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, a minha reação diante de uma dívida não pode ser da mesma reação que esse homem teve. E a pergunta que eu deixo para vocês nessa noite é: você sabe qual era o tamanho da sua dívida? Da sua dívida para com Deus? Você sabe o tamanho dessa dívida? A impressão que eu tenho é que alguns cristãos, como eu, esqueceram o tamanho dessa dívida, e olham para a cruz como se fosse algo, olha, como cantamos aqui, é verdade, Jesus morreu na cruz, e morreu na cruz por mim, e está tudo certo, e a vida continua, e os erros começam a acontecerem, a minha vontade tem sido soberana, mas e a cruz? Não, a cruz Cristo morreu lá. E eu estou falando da minha reação diante do Pai em oração nessa semana. Alguns dias atrás, eu falei: Senhor, não pode ser dessa forma, porque a dívida era uma dívida que me levava para uma morte, e morte eterna. Não pode ser algo simples assim. Precisa ser algo que todos os dias, ao acordar, eu seja totalmente constrangido com aquilo que Ele fez, com a obediência, com a intensidade de Jesus que estamos ouvindo, e hoje vamos terminar ali na cruz. Então nós ouvimos Jesus sendo obediente desde o dia que nasceu, passando por uma série de fatores, passando por todas as áreas das nossas vidas, para nos dar uma chave, para nos ensinar que é possível obedecer nele. Mas o que é essa dívida?
A Bíblia apresenta o ser humano como endividado diante de Deus por causa do quê? Por causa do pecado. Pecado como violação diretamente à santidade de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3 vai dizer que o nosso Deus é santo, santo e santo. Ele não compactua com o pecado. A consequência do pecado, a Bíblia nos mostra em Romanos 6, 23. Não fala simplesmente de uma morte somente física, mas de uma morte física e espiritual. Porque o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra de Deus diz que toda a humanidade, a universalidade do pecado, o pecado nos atingiu em cheio. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram, pois estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Ou seja, antes de qualquer obra ou mérito humano, cada pessoa está em débito com Deus em razão de sua rebelião. Essa dívida é infinitamente grande, é imensurável, e é impossível de ser paga pelos nossos próprios esforços, pelos nossos próprios sacrifícios. Somente uma pessoa poderia pagar essa dívida. Alguém que escolheria de forma voluntária e intensa obedecer à vontade do Pai. Alguém perfeito, alguém justo, alguém aonde não há pecado nenhum. E o nome dessa pessoa você conhece? Jesus Cristo. Foi Ele, o único Filho de Deus, que escolheu de forma voluntária pisar nessa terra, assumir forma de homem, de servo e morrer por mim e por você, por causa dessa dívida. É o tamanho da dívida. Nós jamais poderíamos pagar. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a morte eterna. Mas o Filho, o único Filho, Deus Pai, deu o seu único Filho para morrer em meu e no seu lugar. E nessa semana o Senhor me machucava com isso. Porque não pode ser uma coisa simples. É algo que custou, é algo que machucou, que doeu, que sangrou. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15 vai dizer: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, cancelou aquela nota promissória, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Estávamos totalmente separados de Deus. Por isso Cristo, de forma voluntária e amorosa, veio em total obediência à vontade do Pai, nos salvar e nos dar o livre acesso ao Pai por meio do seu sacrifício na cruz. Hoje, se nós temos esse privilégio de ter o livre acesso a Ele, é graça de Deus. Por isso
que o Senhor me ensinava. Não pode ser de qualquer jeito. Wagner, não pode ser assim. E eu falava, Senhor, o que fazer então? Na cruz, vemos o ápice da intensidade dessa obediência do Filho ao Pai. Guarde esse versículo nessa noite. Mateus, capítulo 26 e 30. Quarta-feira, eu estava sentado aqui nesse lugar, bem aqui, e o Senhor me trouxe esse texto, que eu nem tinha percebido. Talvez o pastor Marcos pensou que eu já veio com ele pronto, mas não vim. É algo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Mateus capítulo 26, versículo 30 vai dizer assim: e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E tendo cantado um hino, eles saíram e foram para os monte das oliveiras. Ok? Saindo dali, saindo dessa casa, Jesus foi para um lugar chamado Getsemane. Jesus entra em uma agonia profunda, como já foi falado aqui no domingo passado. O texto diz que seu suor tornou-se como gotas de sangue. O seu suor tornou-se como gotas de sangue. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a grande aflição, angústia que Jesus passou? Quanto maior a pressão, mais profunda era a entrega. Você já percebeu isso na vida de Cristo? O nível da nossa obediência revela o nível da nossa rendição. Essa é a verdade. Jesus obedece quando obedecer custa tudo dentro dele. Isso é compatível com uma condição médica rara chamada hematidrose, causada por um estresse extremo. Aqui o sofrimento é emocional e espiritual. Aqui é a antecipação da separação do Pai. Jesus não teme os cravos, mas o cálice da ira. Isaías capítulo 53, versículo 10 vai falar sobre isso. Jesus já começa o caminho sabendo que não era fácil. Logo depois, em Mateus capítulo 26, 48, vai dizer que o traidor ia dar um sinal. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo, 49, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus foi traído por aquele que estava lado a lado com ele. A obediência intensa, ela nos leva a refletir sobre essa questão de traição, de ser traído. Jesus aqui dá uma chave para nós entendermos muitas vezes. Alguns que são traídos querem pagar na mesma moeda, ou querem pagar com raiva, com ira. Jesus, ao ser traído, olha nos olhos do traidor e diz: ei, amigo. Como Jesus não podia mentir, sabemos disso, que não há pecado nenhum nele. O que Jesus está falando está saindo de fato do coração do mestre. Era exatamente isso que ele estava sentindo, era exatamente dessa forma que ele estava se mostrando. E aí,
prenderam o nosso Jesus e levaram para a crucificação. Mateus 27, 33 e diante vai dizer assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber o vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita e sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que havia sido crucificado com ele. A brutalidade, a forma com que as pessoas trataram Jesus, nos leva a pensar exatamente nessa intensidade da obediência dele. A brutalidade romana antes da cruz, antes mesmo de andar pela via dolorosa, Jesus sofre nas mãos do sistema romano. Você consegue imaginar a flagelação? João capítulo 19, versículo 1 vai falar sobre isso. O chicote romano tinha pontas de couro, ossos e pedaços de metais. Cada golpe do soldado rasgava a pele do nosso Jesus, expondo os músculos e, em alguns casos, os ossos. Muitos morriam somente nesse processo da flagelação. Isaías capítulo 52, versículo 14 vai dizer: o seu aspecto estava tão desfigurado que já não parecia ser humano. A zombaria era cruel. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de nosso Jesus. Mateus 27, 29 vai falar sobre isso. Espinhos longos, rígidos, penetrando no couro cabeludo dele, uma região extremamente vascularizada. Cuspiram nele, deram um murro nele. Outros esbofeteavam, bateram com a vara na sua cabeça para empurrar os espinhos da coroa em seu crânio. Aqui não há só a dor física, há também a humilhação pública. O rei é tratado como escárnio. Jesus começa a carregar a cruz, e a intensidade da obediência no silêncio dele diante das injustiças que ele passava é o que mexe comigo. Quanto mais acusações, menos palavras. Você consegue aprender com isso? Quanto mais falam mal de você, quanto mais acusação, o que o Senhor nos ensina é menos palavras. Jesus não tenta se justificar. É uma outra chave, é uma outra lição. Ele confia plenamente no Pai. Ele confia no propósito, na missão para a qual ele foi chamado. Nem toda dor precisa de explicação. Algumas precisam de submissão total àquele que te chamou. Fora disso, é desobediência. E quantos de nós queremos pagar na mesma moeda? Quantos de nós queremos falar mais alto?
Quantos de nós queremos resolver problemas na força do nosso braço? Quantos de nós queremos se justificar diante dos homens? Obedecer a Deus nem sempre nos honra diante dos homens. Aprenda isso. Obedecer a Deus, muitas das vezes, vai contra a vontade dos homens. Jesus não estava preocupado com os homens. Jesus não estava preocupado com a sua exposição. Porque Jesus queria obedecer intensamente à vontade do Pai. A intensidade da obediência na dor física extrema, o corpo dilacerado, cravos atravessando nas mãos e pés. Jesus obedece quando o corpo dele gritava para parar. A obediência que só permanece quando o Espírito governa a carne. O peso da cruz. Jesus carregava a cruz que não era dele, não era para ele. A cruz era para um homem maior do que ele. A cruz era para Barrabás. Seu corpo desidratado, enfraquecido, com uma perda significativa de sangue, cai pelo meio do caminho. Lucas 23, 26 vai falar isso. Por isso Simão Cirineu é constrangido a ajudá-lo. Jesus caiu não por fraqueza espiritual, mas porque ele estava assumindo as nossas fraquezas, para que eu e você hoje tivéssemos as plenas condições de dizer não para o pecado, de dizer não para a desobediência, e para conseguir viver intensamente a vontade do Pai. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz: Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne, o que ele diz? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus! Então não podemos viver simplesmente achando que aquela dívida era simplesmente uma dívida. Precisamos orar, clamar e dizer: Senhor, eu estou profundamente incomodado, mostra-me o tamanho da minha dívida e mostra o tamanho do meu pecado que o levou para aquela cruz. Tem uma música que diz, né? Eu nunca saberei os meus pecados naquela cruz, o preço dos meus pecados na cruz, e é verdade. Senhor, me mostra. Em meio a tudo isso, em meio a tudo que o mestre estava passando, a crucificação, Jesus consegue ver pessoas chorando, enquanto muitos diziam: crucifica-o, enquanto muitos diziam: mata-o, a multidão dizia isso. Jesus encontra as mulheres chorando. Mulheres choravam ao ver o seu mestre sendo crucificado. E nós, filhos amados, nós que um dia entregamos a vida a Jesus Cristo, qual é a nossa reação na prática diante desse Cristo crucificado? E que já não está mais lá, que disse que estaria no nosso meio hoje. Mulheres choravam e uma delas era a sua mãe. Pensa, já não bastasse o seu sofrimento, ainda teria que ver o choro daquelas que ele amava. Em Lucas capítulo 23, 27, Jesus, mesmo sofrendo, ainda ensina para nós: não chores, não chores por mim, chore por vós mesmas. Isso revela uma dor extrema, mas lucidez intacta, um amor que foi até o fim, uma obediência extrema que foi até o fim. E naquela época, ser crucificado era o método mais horrível, mais sofrível, mais vergonhoso que havia.
A pessoa que estava sendo crucificada era considerada como um maldito. A crucificação era destinada a atingir a vergonha máxima e tortura à vítima. Eram realizadas em público para servir de exemplo, realizada em público, uma humilhação pública. E às vezes, querido, eu fico pensando, temos vergonha de se expor, não é verdade? Temos medo, talvez porque queremos manter uma aparência. Você já parou para perguntar o que te impede muitas vezes de pedir ajuda, de confessar o pecado? Você já parou para perguntar? A cruz, essa tortura era realizada em público para servir de exemplo a todos que ousavam se levantar contra Roma. Os crucificados tinham as roupas removidas e os braços amarrados às traves, ou pregados a elas, com pregos no pulso e não na mão. A parte horizontal da cruz era então fixada ao poste vertical já fincado na terra. E quando o condenado era levantado, seus pés também eram pregados. O objetivo principal era trazer dor e impossibilitar a respiração. Para respirar, o crucificado tinha que encontrar forças para levantar um pouquinho e respirar. O professor Diego Pérez Gondar fala em entrevista à BBC que a dor de ter os pés transpassados por pregos era inimaginável, com muitas terminações nervosas sendo tocadas e perda de sangue em excesso. Para acelerar a morte, que poderia levar dias, os soldados batiam nos joelhos e quebravam a perna dos condenados, que não conseguia se levantar para respirar e morria asfixiado. A crucificação nos mostra um sofrimento prolongado e calculado. A crucificação não foi feita para matar rápido, mas para prolongar a dor. Os cravos nos pulsos, os cravos nos pés, dor intensa, atingindo o nervo mediano, causando choques lacinantes, tendo que passar por toda essa dificuldade em obediência intensa ao Pai. Ainda assim, tinha que enfrentar o deboche dos anciões e os principais sacerdotes. Jesus, na cruz, num dos piores momentos da sua caminhada, foi desafiado a fazer aquilo que ele tinha poder para fazer, mas ele não fez. Mateus capítulo 23, versículo 35, olha o que diz. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Jesus tinha todo o poder para quebrar a cruz, para sair dali, mas não fez. E a pergunta que eu fiz quando eu meditava no texto: se fosse eu, ou se fosse nós, como nós não ficaríamos tentados de responder essa provocação se tivéssemos todo o poder? Mas Jesus foi intensamente obediente à vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, mostrando que nem sempre um excelente resultado. Por quê? Porque se ele sai daquela cruz, se ele desce daquela cruz com todo o seu poder, ia ser, entre aspas, um excelente resultado, não é isso? O texto vai nos mostrar que nem sempre um excelente resultado é a vontade de Deus para as nossas vidas, querido. Nem sempre o seu melhor é o que Deus quer receber. O que Deus quer de mim, de você, é um coração obediente, fazendo a vontade dEle e cumprindo a missão. Asfixia lenta. Cada respiração exigia levantar o corpo
nos cravos, apoiar-se nos pés feridos, e a morte vinha, por consequência, por asfixia e exaustão, um colapso circulatório, o grito de sede. João 19:28 vai nos revelar a desidratação extrema. O meu urologista, ele sempre diz para mim o seguinte: Wagner, quando você sentir sede, é porque os teus rins já estão pedindo socorro. Nós não fomos feitos para sentir sede, nós precisamos beber água a todo momento, que quando você sente sede, é porque o teu rim, o teu corpo já está pedindo socorro. Então Jesus ali naquele momento, quando ele tem sede, nos mostra a sua humanidade, a desidratação extrema, falência progressiva do corpo. O ápice do sofrimento veio no abandono e a entrega. O momento mais profundo, a dor mais intensa não foi a física, mas foi a separação. Guarde isso. Foi a separação, foi o abandono do Pai. Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparaste? Em todo momento nos evangelhos, Jesus ele trata Deus como Pai. Em todo momento ele chama Deus de Pai. O único momento que ele se dirige a Deus como Deus foi exatamente nesse momento, quando ele sente o abandono do Pai. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui acontece algo aterrorizante, porque o Pai o abandonou, porque o Pai abandonou o seu único filho, no momento que ele mais precisava. Você sabe por quê? Porque nesse momento, ele tomou sobre si, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. 1 de Pedro 2:24 vai dizer assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Aleluia, querido. Glória a Deus. O pecado nos afasta de Deus, a desobediência nos afasta do Senhor. Jesus experimenta a separação que o pecado produz. Ele que nunca pecou, tornou-se pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse-me feito justiça de Deus. Esse é o verdadeiro cálice. O fim do caminho não foi uma derrota, mas foi uma entrega. João 19:30 vai dizer assim: está consumado. Palavra grega tetelestai, que significa pago por completo. Está consumado. A dívida foi paga. Vocês são livres. A dívida foi quitada. A missão foi cumprida. Eu fui até o fim. Jesus obedeceu até o fim. E valeu a pena. Porque hoje eu e você estamos aqui.
livre para glorificar, livre para exaltar, livre para viver para a honra e glória do Senhor. É isso, querido, é isso. E qual é a resposta que nós vamos dar de hoje em diante para Ele? Valeu a pena ou não valeu? Jesus não teve a sua vida tirada, Ele se entregou por nós, voluntariamente, em obediência intensa, total ao Pai. O caminho da crucificação não foi apenas uma estrada de pedras em Jerusalém, não pode ser assim nas nossas vidas. Foi um caminho de intensa obediência ao Pai, foi um caminho de sacrifício, foi um caminho de dor, foi um caminho de sangue, foi um caminho de um amor intenso que talvez nós nunca iremos provar nessa terra. Cada passo de Jesus foi dado pensando em mim e em você. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Isaías 53:5. Isaías, oh glória, aleluia, querido, valeu a pena. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Isaías capítulo 53, versículo 1 em diante, vai dizer: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, porque estava totalmente dilacerado, machucado. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Esse é o tamanho da nossa dívida, querido. E mesmo no momento onde as pessoas cuspiram, bateram, onde as pessoas xingavam Ele, pendurado naquele madeiro, xingavam Ele, Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Esse feito, queridos,
não pode gerar em nós uma resposta diária, uma resposta automática. Não pode ser simplesmente Ele morreu na cruz por mim. Não podemos deixar que a mensagem mais poderosa, que é a mensagem da cruz, se torne uma mensagem automática, uma mensagem simples, porque nunca será. Como conseguimos pensar na crucificação? Como podemos olhar para o nosso Mestre Jesus, aquele que nos amou de tal forma, e isso não nos incomodar, e isso não nos dá força para obedecer? Como olhar para a cruz e não cair lágrimas como daquelas mulheres? Como pensar na cruz e não dar uma resposta imediata ao nosso eu, ao nosso orgulho, à soberba, ao pecado? Como? Como se acostumar com isso? Como se acomodar com atitude de desobediência? Como desprezar a sua mensagem, que é a palavra de Deus, que é o manual para as nossas vidas? A crucificação foi o momento mais importante na história da humanidade. O sangue de Cristo nos justificou. Somos declarados justos diante de Deus, e essas verdades precisam ser geradas em nossos corações, gerar um entendimento, sabe, que nós pecamos contra Deus. Não existe um justo sequer, todos pecaram, e a punição para aqueles que viviam em pecado era a morte eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós merecíamos o inferno. Deus nos resgatou por seu amor, mas também porque Ele é justo. Por isso nos enviou o seu único Filho, inocente, sem pecado, para morrer, e morte de cruz, para que eu e você hoje, para aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus, tivesse vida e vida eterna, vida em abundância. Nós fomos justificados, e essa mensagem, ela precisa a todo momento nos incomodar, nos constranger. A mensagem da cruz precisa mexer com o nosso interior. Ele foi ferido por nossas transgressões, e eu quero terminar aqui hoje. Se o pessoal do louvor tiver algum louvor, fique bem à vontade. Se não tiver, fica tranquilo, mas eu quero encerrar aqui hoje com Mateus capítulo 26, 30, o texto que a gente conversou aqui. Mateus capítulo 26, versículo 30. Essa palavra é para mim e para você. Sabe, querido, dói, machuca. Obedecer ao Senhor requer sacrifício, renúncia. Mateus capítulo 26 vai dizer, versículo 30, vai dizer assim, capítulo 26, versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O contexto desse versículo é o contexto da última Páscoa, Rosilda. Jesus chega para eles e diz: olha, vai até a casa de tal pessoa, entra lá, porque é lá que a gente vai passar a Páscoa. E eles ceiam juntos. Estavam todos juntos, Scarlett. E quando a ceia acaba, eles cantam um último cântico. E Jesus sai para nunca mais voltar.
Se os discípulos soubessem, presta atenção nisso agora, se os discípulos soubessem que era a última ceia, talvez ele dizia: fica mais um pouco, mestre. Fique mais um pouquinho com a gente, mestre, não vai embora não. E com certeza Jesus ia falar: eu preciso ir, porque eu preciso obedecer à vontade do meu Pai, porque se eu não for, vocês não vão viver. De repente Pedro poderia se agarrar aos pés dele e dizer: não, não vai não. Se eles soubessem que seria a última música, viu? Talvez eles cantariam mais músicas. Mestre, vamos cantar só mais um hino. E só mais um hino. Está entendendo? Se eles soubessem que era o último hino, talvez eles falariam: olha, vamos cantar mais dois. Jesus, eu sei que o Senhor precisa ir, mas vamos cantar só mais um. Por isso, querido, eu quero terminar essa série de mensagens aqui dizendo: viva intensamente para Jesus, porque você não sabe o dia de amanhã. Viva, procure viver intensamente a obediência com Jesus. Se eles soubessem, se eles soubessem, eles cantariam mais um e mais dois hinos com certeza. Precisamos viver intensamente com o Mestre, porque nós não sabemos sobre o amanhã. Por isso devemos procurar o Senhor como aquela corça anseia desesperado por águas, querido. Nós somos chamados para viver para a glória do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 vai dizer: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, enquanto você tiver forças. Louve a Ele, busque a Ele, porque pode ser que amanhã você já não tenha mais força para buscá-lo. Isaías capítulo 55, versículo 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mateus capítulo 6, versículo 36, 33 vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas à tua vida, querido. Busque, não cesse de buscar, intensidade na busca. Se eles soubessem. Quando o pastor pede para as pessoas virem até aqui, não faltar no culto, uma atmosfera como essa pode ser a última vez. Por isso temos que viver intensamente para Ele, querido. Amanhã, ao abrir os teus olhos, agradeça ao Senhor, porque a tua dívida foi paga. E eu encerro aqui. Cante como você nunca cantou. Busque como você nunca buscou. Leia como você nunca leu. Ore como você nunca orou. Viva intensamente para Ele, porque você não sabe do dia de amanhã. Jesus saiu e passou tudo isso que nós contamos, mas Ele, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia! E disse que estaria conosco hoje e até a consumação do século.
O Senhor está aqui. O Senhor está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, Levante, querido, com toda a tua força. pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, Declare para Ele. sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou